é saúde mental. 7h38, a gente vai falar agora sobre outro tema que eu tenho certeza desperta muita curiosidade de vocês, porque a gente tem visto com uma frequência, diria, até assustadora, informações sobre pessoas que sofreram mal súbito e morreram. De diferentes idades, essa semana nós tivemos 2 casos que chamaram muito a atenção. Uma empresária de pouco mais de 30 anos de idade e uma professora de 52. Ambas morreram no intervalo de uma semana. Na semana passada nós tivemos um outro registro também, e isso, claro, começa a gerar uma série de especulações. A curiosidade ela é muito boa, a especulação nem sempre, porque às vezes, e a gente vive numa era de desinformação, isso é associado a fatores que nada têm a ver. Por isso que é bom a gente conversar com quem entende. A gente trouxe aqui o cardiologista Igor Cardoso Campos para conversar conosco. Ele trabalha, tem como subespecialidade em cardiologia, ele é intervencionista e hemodinâmica e atua como cardiologista intervencionista, tem uma formação aí vasta também no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia lá de São Paulo. Doutor Igor, muito bom dia, muito obrigada. Bom dia, Cíntia. Bom, doutor, essa preocupação da população, dos nossos ouvintes aqui, acredito que seja até justificado, porque a gente começa a ouvir e ler muitas informações sobre isso e, claro, gostaria de entender melhor o que está acontecendo. Há algum registro mesmo de aumento de casos de mal súbito, ou é só que eles estão sendo mais divulgados e isso acaba gerando mais atenção das pessoas? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão relevante, né? E, assim, esses casos sempre aconteceram, tá, Cíntia? Assim, realmente, hoje, no mundo de hoje, né, digital, de redes sociais, eles têm sido mais noticiados, né? O que nós vemos, de fato, é o avanço desses casos de mal súbito, né, e morte súbita em pessoas mais jovens. Isso realmente é um fato, né? A gente tem visto que cada vez em faixas etárias mais baixas, né, pessoas apresentando episódios de infarto e seguidos de morte, né? Então, é algo que eu sempre comento, né? É importante frisar que nessa faixa etária, né, não tem um ponto de corte, mas aí abaixo dos 35, 30 anos, né, as causas principais, elas continuam sendo, como sempre foram, né, causas genéticas, né, que levam doenças na estrutura do coração, ou doenças aí no sistema de condução do coração, causando arritmias ou causando infartos, né? Então, essa ainda é a principal causa. Mas o que chama a atenção e o que nos preocupa muito é que nessa faixa etária, né, os casos de infarto relacionados a obstruções das artérias do coração têm sido mais frequentes. E isso está relacionado a estilo de vida, né, uma alimentação não saudável, consumo maior de gordura, né, menor gasto calórico associado ao sedentarismo, né, então, que é a principal causa nas faixas etárias mais elevadas, né, a partir dos 40, 50 anos. Né, mas principalmente nos mais jovens, né, um fator de risco emergente que tem sido cada vez mais frequente é o uso de esteroides anabolizantes, né? É importante frisar que essa não é a principal causa, mas cada vez tem sido mais frequente a gente ver casos de morte súbita ou de infarto em pacientes jovens que fazem uso de esteroides para fins estéticos e de performance. O que a gente pode definir, doutor, como mal súbito? O mal súbito, ele não é um termo médico, mas ele é um termo que define uma perda súbita da consciência, né? Então, qualquer causa, e aí um leque amplo, né, de fatores podem levar a um mal súbito com perda de consciência, como, por exemplo, um AVC, né, ou uma hipoglicemia mais grave, né? Essas são, como outras, né, causas que geralmente são reversíveis, né? Então, as causas mais graves, e aí geralmente, né, causas cardíacas são as principais, né? Elas podem levar à morte súbita, né? Então, a morte súbita, né, que é o que realmente é o mais grave, é quando o paciente evolui para óbito, né, tem uma parada cardíaca em até 1 hora do início dos sintomas. Então, isso define a morte súbita, e a gente chama isso de morte súbita cardíaca quando o coração é a causa, principalmente pelo infarto. Por isso é tão importante que o atendimento seja rápido, né? Sem dúvida, né? Um dado importante, né, quando um paciente ele tem uma parada cardíaca fora de um hospital, mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos, a chance de sobrevivência é de apenas 10%, mais ou menos, né? Então, isso num país que tem toda a estrutura de atendimento
pré-hospitalar, né? Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade Brasil, nossa realidade Teresina, então a chance de sobrevivência é muito pequena, né? Então, o melhor remédio, sem dúvida, é a prevenção, né? Mas, se você quer ter uma mínima chance, né, de salvar esses pacientes, né? Então, é muito importante que existe lei para isso, tá? É muito importante que em ambientes de alta circulação de pessoas, né? Isso tem lei estadual, lei municipal, né? É importante haver um dispositivo chamado DEA, né? Que é o desfibrilador automático, né? Que é um aparelhinho de choque, ele é um aparelho feito para ser utilizado por pessoas leigas. Ele é autoexplicativo, então quando você liga, ele vai dando as instruções de como avaliar um paciente que está com perda de consciência, né? Então você vai conectar as pás ali no tórax e ele vai com instruções ali, né? Por som, ele vai lhe orientando de como fazer o uso, e se ele identificar que o paciente tem uma parada cardíaca que necessita de um choque, o próprio aparelho ele descarrega esse choque no paciente e orienta como você iniciar as medidas de massagem cardíaca até a chegada do atendimento. Eu lembro que teve um caso aqui no Brasil que foi muito discutido isso, porque não havia esse desfibrilador. Eu não vou lembrar agora o que era, mas foi uma situação aí que realmente passou a se discutir muito isso. E há uma preocupação hoje mesmo com esse aparelho. Tem alguns lugares na Europa que você vai em algumas praças e lá tem o espaço com o desfibrilador, né, de atendimento. Em Portugal, eu já vi isso em praias. Como se fosse assim, não é um quiosque, mas é uma caixa onde esse equipamento fica lá. É como se fosse um extintor de incêndio. Pronto. Né? Então tem um extintor de incêndio, mas também tem a caixinha ali. É a comparação que eu ia fazer agora, extintor de incêndio. É claro que essa é uma realidade que, poxa, está muito longe da gente. Estão dizendo aqui, foi um jogador de futebol. Isso. Um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Pronto, aí não tinha o equipamento. Na verdade, provavelmente não é nem que não tinha. Aquele caso em particular, quando você analisa retrospectivamente, né, o atendimento do paciente, né, provavelmente o que aconteceu foi que não se reconheceu que aquele paciente estava em parada cardíaca, né? Um paciente atleta, né, aí a gente está passando, né, para o campo das hipóteses, mas é um paciente que muito possivelmente poderia ter uma alteração estrutural, né, de hipertrofia do coração, né, e retrospectivamente avaliando as imagens, né, e avaliando o atendimento, não foi identificado que aquele paciente estava em parada cardíaca, porque nos estádios lá de São Paulo você tem o DEA, né, aqui na nossa cidade, em algumas academias você vê, em algumas instituições públicas, mas shoppings, né. Eu tive um caso anedótico de um paciente que apresentou uma parada cardíaca em um dos shoppings aqui da cidade e graças ao DEA ele conseguiu receber o choque e deu tempo suficiente para realizar a massagem, enfim, o coração dele voltou a bater e conseguiu chegar ao hospital para fazer o cateterismo, identificar o infarto. A esposa dele iniciou as manobras de reanimação e os bombeiros civis quando foram acionados, né, do shopping, eles chegaram, né, rapidamente com o desfibrilador. Faz toda a diferença, totalmente, né? Até porque o atendimento nos primeiros 10 minutos é crucial. Depois de 10 minutos com parada cardíaca, a chance de sobrevivência é mínima e quando sobrevive, a chance de sequela neurológica grave é muito grande. Entendi. Doutor, com essa realidade e essa constatação que o senhor faz aqui, que eu acredito que outros profissionais também estão fazendo, de que cada vez pessoas mais jovens estão sendo acometidas de mal súbito, seria muito importante que essa prevenção, essas medidas de prevenção pudessem ser feitas também antes. Porque a ida ao cardiologista, ela está muito associada na nossa cultura à idade. Então, depois de uma idade de 40 anos, eu tenho que ir no cardiologista. Mas as pessoas acham que, por serem jovens, não precisam ir, né? Como se daria essa prevenção em um cenário, por exemplo, de pacientes que tenham casos na família? O que essa pessoa precisa fazer, com que idade os pais devem levar esses filhos, por exemplo? Uma questão muito importante, tá, Cíntia? Na verdade, assim, não existe um ponto de corte exato, mas mesmo em crianças, é importante que eles passem por uma avaliação cardíaca em um determinado momento da sua vida, né, para você ter uma avaliação inicial e ver se ele tem alguma doença estrutural, alguma doença genética que possa levar ao risco. Isso deve ser feito ali já na primeira infância. Mas quando a gente está falando já dos adolescentes e dos jovens, é muito importante que passem também por uma
avaliação, né? E aí, se você é saudável, se você não tem histórico na família, geralmente a gente recomenda você iniciar essas consultas de check-up a partir dos 30, 35 anos de idade, né? Um fator importante, a gente comentava aqui, a gente tem visto um crescimento muito grande desses eventos aí esportivos, né? Principalmente de corrida, né? Isso é muito bom, isso é extremamente saudável, né? Isso aí mostra aí realmente o desejo aí da população de uma forma geral, né? De investir mais na saúde, né? Também tem toda aquela questão de não perder o bonde, né? Então tá todo mundo correndo e você quer começar a correr também, mas é muito importante que mesmo em jovens, né? Você faça uma avaliação antes de iniciar a participação em eventos como esse, né? Então, assim, a gente falou que em jovens a causa ainda mais prevalente são causas genéticas relacionadas a alterações cardíacas, né? Então, uma avaliação simples no consultório com o cardiologista e uma avaliação bem feita é capaz de identificar esses casos, né, de pessoas que estão sob o maior risco, né? E aí você pode prevenir, tratar e naqueles casos em que não for possível, você contraindicar a atividade física mais intensa, né? É importante dizer que isso não é uma contraindicação à prática de atividade física leve, enfim, né? Moderada, em academias, etc. Mas essa avaliação inicial, principalmente antes de participação em competições, é de extrema importância. Bom, a gente falou aqui sobre os jovens, né, e sobre essas situações relacionadas aí ao estilo de vida, mas vamos falar sobre em relação à população que já tem algum tipo de evento cardíaco, se essas pessoas têm um risco maior, qual é o cuidado que elas precisam ter? Olha, quando a gente já está falando, né, dessa faixa etária acima dos 35 anos, aí a causa mais prevalente, e a gente não está falando só de infarto, a gente está falando da causa mais prevalente de morte disparadamente, são doenças cardiovasculares, né? O AVC e o infarto, né? Então, o que causa isso são fatores hoje muito bem conhecidos da população, mesmo leiga, né? Que é a pressão alta, o diabetes, o colesterol elevado, o cigarro, tá? E aqui a gente não está falando só do cigarro tradicional, mas cigarro eletrônico também, né? E de fatores de... Sem dúvida. E de fatores de risco familiares, né? Então, se você tem parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, que já tiveram infarto, seu risco é maior, né? Então, assim, é muito importante, no contexto de prevenção, que a gente chama prevenção primária, né? No contexto das consultas de check-up, a triagem, a busca por esses fatores que eu citei, né? Para você iniciar o tratamento. Então, a sua pressão alta, que hoje não causa nenhum sintoma, um diabetes elevado que durante anos a fio não vai causar nenhum sintoma até o surgimento das complicações, ou um colesterol muito alto que também não causa nenhum sintoma. Então hoje essas doenças são as sementes que você está plantando para um infarto que você vai desenvolver daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Então quando chega ao ponto de a pessoa evoluir com o infarto, é porque essa doença já está num nível muito avançado. Então não esperem o surgimento de sintomas também, né? Muitas vezes o primeiro sintoma de um infarto pode ser uma parada cardíaca, né? Ou o primeiro sintoma que a pessoa manifesta pode ser a dor no peito ali do infarto, né? Então, sem dúvidas, para aqueles que nunca tiveram, é muito importante, muito especialmente, Cíntia, nesses casos que você citou, se você tem um familiar ali próximo que já teve infarto, né? É de extrema importância essas consultas de check-up para identificar esses fatores, né? E a partir daí, você fazer o segmento adequado e o tratamento adequado deles. Tá certo. Olha, tem algumas perguntas aqui. Eu vou fazer assim que eu acho que não foi respondido ainda. A maioria ele acabou já respondendo aqui na nossa conversa. Mas essa aqui eu achei interessante. Doutor, existe alguma relação com o nosso clima quente? Pode contribuir essa temperatura? É a Lúcia que pergunta. Olha, existem relatos anedóticos, na verdade, de que a incidência de infarto ela é maior nos meses de inverno, né? Como aqui em Teresina a gente não tem inverno, né? Então, em tese, nós estaríamos protegidos. Mas, de fato, quando você vai para questões mecanísticas, né? O que pode acontecer nesses momentos, né? Nesses meses mais quentes, né? Um risco aumentado, por exemplo, de desidratação, né? Então você aumenta a viscosidade sanguínea, né? Então você, de fato, existe uma plausibilidade para um aumento na incidência nesses meses do ano. E aí são cuidados gerais que qualquer pessoa deve ter, né? De hidratação adequada, etc, né? Porque tem aquele mal-estar generalizado, né? Isso. E aí junta com uma alimentação inadequada, por exemplo, né? A pessoa talvez não tome a quantidade de água que precise tomar, então vira
Você quer um relato anedótico, tá? Isso aqui não é um dado, né, estatístico não, mas uma coisa que a gente percebe muito, né? Eu trabalho com infarto e cateterismo, pacientes infartados, e uma coisa que eu percebo muito é que nos dias que antecedem, que sucedem o Natal, é muito frequente o aumento na incidência de infartos, né? Repito, é um relato anedótico. Tá? Existe observação mas existem alguns dados aí de estudos pequenos, né, mostrando isso, né, que próximo aí de datas, né, comemorativas, em que você tem, né, maiores emoções, reencontros familiares, né, discussões familiares também, né? Então existe esse relato de que próximo desses períodos aí você tem um aumento na incidência de infarto. Então cuidado aí com as discussões de fim de ano. Não, e tem a famosa melancolia, né, do Natal que acomete mesmo as pessoas. A gente já teve aqui profissionais falando sobre isso. É muito importante, então, eu acho que essa história das crianças, de levar as crianças para fazer uma avaliação, você precisa realmente rejuvenescer o público que vai no cardiologista, porque quanto antes é melhor para prevenir, né? Sem dúvida, com certeza. Às vezes as crianças, os pais não descobrem só quando há algum episódio relacionado a crianças, né, doenças cardíacas. Em alguns países, Cíntia, como a Itália, por exemplo, né, você tem uma triagem simples que é feita em crianças em idade escolar, que é um exame extremamente disponível, simples de fazer, que é um eletrocardiograma, né? Então, quando você... A incidência é muito baixa, mas quando você expande, né, um exame de triagem como um eletrocardiograma em um nível populacional, né, você consegue identificar esses casos raros de doenças genéticas aí, né, e que de outra forma não teriam diagnóstico e acabar evoluindo para um evento como esse de morte súbita, né, mesmo em crianças, né? Olha, só para dar uma informação a mais, tem um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal de Teresina, eu sabia que eu tinha visto, eu encontrei aqui, que dispõe sobre a doação de desfibriladores externos automáticos para ligas esportivas de bairros cadastradas na Secretaria Municipal de Esportes. A proposta, então, está dizendo o seguinte, que a Prefeitura teria que doar o desfibrilador para essas ligas esportivas, que é aquele pessoal que faz aquelas peladas de final de semana e reúne, às vezes, pessoas que não são atletas e passariam a ter esse equipamento. Achei interessante, né? Seria via Fundação Municipal de Saúde. É um sonho diante da situação atual da Fundação Municipal de Saúde, mas tem a proposta, está lá tramitando na Câmara, é o projeto de lei ordinária 157 de 2025, de autoria do vereador Pedro Alcântara. Muito bem, muito obrigada, doutor, pela entrevista. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço o convite. Um bom dia. Bom, agora a gente tem que ir para o intervalo, voltamos já.